Agora o negócio ficou sério. Agora o negócio ficou atual. Nova série. Nova série, boa gestão da vida. E quando a gente olha para isso, eu devo admitir que seria bom se tivesse um economista, né? Um cara assim. Um economista que nos ajudasse a ficar rico sem precisar se esforçar. Mas eu acho que a gente desistiu já dessa ideia de que a riqueza é simples de ser conquistada, né? Mas nós vamos começar hoje essa série de estudos. São quatro estudos, na verdade, 4 domingos, que vai nos falar sobre a boa gestão da vida e alguns princípios bíblicos que eu considero importantes diante de um dilema chamado economia, vamos assim dizer. Aquilo que nós conhecemos a forma como o nosso mundo, o nosso país se encontra, o caminho que tem sido trilhado e de como isso, consequentemente, acaba por, naturalmente, na verdade, fazer com que a gente sofra algumas consequências de alguns momentos, de alguns períodos, de algumas consequências do que o nosso país tem vivido. E é interessante porque deu essa janela de 4 domingos pelo nosso calendário. E aí eu falei assim, Deus, sobre o que a gente pode falar nessa hora dominical? Né? O que eu posso aprender ensinando? O que a gente pode aprender por aquilo que a gente vê ou sente necessidade? E aí eu achei interessante porque, assim, quando você conversa com as pessoas da nossa igreja, algumas pessoas que estão chegando, você vê que há muitas necessidades, principalmente nessa questão profissional. Algumas pessoas saindo de empresas, algumas pessoas vivendo agora numa autonomia, algumas pessoas procurando uma maneira de fazer com que aquilo que ganha rende mais, e tanta coisa, tantas dúvidas e tantas questões. E o propósito dessa série não é trazer uma coisa extremamente profissional da área, ou estimulante, no sentido de fazer você se sentir empolgado para você ir lá e fazer, porque assim, você pode jogar lá no YouTube gestão financeira e você vai achar milhares de coisas muito melhores do que eu. Mas o meu propósito aqui é mostrar que até mesmo na Bíblia a gente consegue tirar algumas lições sobre esse tema, algumas questões que são importantes diante de um período econômico e profissional que muitos de nós têm passado. E aí eu começo falando nessa manhã que uma das coisas que são interessantes sobre uma boa gestão é que talvez você já tenha aprendido na prática, ou por livros, ou por pessoas, que uma boa gestão ela é fundamental para que a gente tenha uma vida com qualidade. É fundamental. Se há uma necessidade, se há um desejo de ter uma vida com qualidade, é fundamental que a gente tenha uma boa gestão daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente está envolvido profissionalmente, coisas do tipo. Já que, do contrário, consequentemente, as pessoas, não só a gente sofre, mas as pessoas ao nosso redor sofrem. Um exemplo disso? Quando a gente olha, por exemplo, para uma gestão do tempo, uma cidade de São Paulo, tão cheia de demandas, tão cheia de trânsito, de períodos que a gente gasta indo trabalhar, ou gasta indo conhecer, ou ir para algum lugar, leva muito tempo. Se a gente não souber ter uma gestão do nosso tempo, de como a gente pode organizar o nosso tempo, a gente vai perder a nossa vida inteirinha trabalhando aqui nessa cidade. E não curtindo nada de família, não curtindo nada de vida, uma vida louca que vai sugar todo o tempo que a gente tem. Se a gente for pensar num tempo de uma má qualidade, nossos relacionamentos se tornam abalados, as crianças não vão ter mais a figura do pai, a figura da mãe, e consequentemente as nossas famílias serão um caos. Então, quando eu penso em gestão, embora eu vá usar essa palavra, é muito dói esse negócio, mas não tem outra palavra para falar.
A boa gestão da vida, nesse caso, eu acho que para nós, nesse momento, ela se torna ainda mais válida e necessária, principalmente quando você coloca Brasil Finanças no Google e você só vai enxergar isso daqui, você vai encontrar só isso daí lá. 5,2 milhões de desempregados procuram trabalho há mais de um ano, aponta o IBGE. Desemprego faz brasileiros se reinventar para voltar ao mercado de trabalho. Desemprego sobe para 12,7% em março e atinge 13,4 milhões de brasileiros. Como se reinventar diante do emprego? 7 formas de ganhar dinheiro mesmo estando desempregado. Quando você joga lá no Google essa coisa de finança, de economias e coisas do tipo, você só vai encontrar isso daí lá. E aí eu fiquei pensando assim, Deus, se normalmente a gente já tem que traçar uma boa gestão para ter uma vida boa, de qualidade, no meio econômico, imagine então quando você está inserido dentro de tudo isso daqui. E isso daqui tudo faz com que a gente não apenas analise isso de uma maneira isolada, mas muitas vezes nós estaremos nessa situação. Quantos de nós aqui estão em trabalho, estão vivendo uma vida profissional com medo de que não sabe o que vai acontecer? Eu converso com algumas pessoas que dizem assim, olha, eu estou no meu emprego, mas todos aqueles que estavam trabalhando comigo foram mandados embora, eu estou só esperando a minha hora. A gente vive essa instabilidade, esse tempo de incerteza, e esse tempo em que me faz pensar no seguinte: primeiro, nós passamos ou estamos passando por um período de escassez de recursos. Primeiro ponto. E por um outro lado, o que me chamou a atenção sobre essas matérias que eu vi é que ao mesmo tempo em que esse período de escassez é um período de desespero, mas ele é um período também de reinvenção. É um período de você se reinventar, de você conseguir olhar essa situação não apenas como uma coisa onde eu sou vítima, poxa, eu sou vítima da economia nacional, eu sou vítima porque ninguém mais compra nada, mas pelo contrário, aprender a se reinventar diante de um tempo conhecido pela Bíblia como o período de vacas magras. Então, o nosso estudo de hoje, como a gente tem o nosso planejamento, é falar sobre estabelecer ou criar novas expectativas. E por que eu acho importante a gente começar com criando novas perspectivas ou expectativas? Porque é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, mas em períodos de vacas magras, me permita usar esse termo, a gente normalmente foca tanto no problema, mas tanto no problema, que a gente não consegue achar uma solução para sair de alguns períodos críticos. A gente só fica naquela situação, e a gente olha para aquilo, e aquilo desanima, e aquilo abala, e aquilo parece que não dá para sair dessa situação. E aí olha só essa frase que interessante. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. O que o Einstein está dizendo? A gente muitas vezes, e consequentemente, a gente vai tomando decisões positivas e negativas. Coisas boas e coisas ruins. Coisas boas que se tornam ruins, coisas ruins que às vezes se tornam boas pela graça de Deus. Mas o que acontece é o seguinte, a gente muitas vezes entra por um caminho, e um caminho que acaba criando uma crise, e quando a gente se encontra nessa crise, a gente parece que quer resolver o negócio sem conseguir ir além daquilo. A gente parece que segue o mesmo ciclo e a gente está na mesma situação e a gente quer resolver estando no mesmo lugar. É por isso que eu quero fazer uma inovação nessa manhã. A Tuane, a minha... como é que chama quando a mulher... Não, esposa não, aqui é um nível mais assim, profissional. Não, coach também não. A minha secretária... Nossa! A ideia é jogar mais para baixo, né? A minha secretária, ela vai dar para você um papelzinho, eu não sei se você já fez esse teste,
Mas eu vou dar pelo menos 10 minutos para você fazer isso. Assistente, né? É assistente, não é secretária. Era essa palavra que eu queria achar. Assistente na televisão é assistente. Pensando numa busca por uma nova perspectiva, vocês estão diante do Rodrigo e o Rodrigo quer contratar vocês. Só que vocês serão fazer um teste para mim. Ô, pastor, eu não trabalho para o seu aposentado. Você está dando a caneta também? Eu esqueci. Você demitiu. Vou ter que conseguir. Você já vai entrar nos 13 primeiros. Todo mundo é obrigado a fazer esse teste. Mas você quer fazer. Passa uma pacaída ali. Ó, eu quero que você faça esses 9 pontinhos no meio do seu. No meio do papel. Tipo do jeito que está ali, só que no meio do papel. E aí o desafio que eu tenho para você é que eu quero que você primeiro volte. Eu quero que você ligue os 9 pontos com 4 linhas retas. 4 linhas retas. Já tinha até memorizado já aqui. É para você ligar os 9 pontos com 4 linhas retas, sem remover a ponta do lápis, no caso da caneta, do papel, e sem repetir o trajeto em qualquer um dos trechos. É possível? É possível. Pode deixar uma bola no seu dedo? Pode cruzar? Pode começar. Pode cruzar? Cruzar pode. Só não pode repetir o trajeto. Ligar os 9 pontos. Os 9, então Já tá, tem gente querendo adaptar já alguma coisa. Vou fazer uma emenda aqui, pastor, para o senhor. tem que ligar todos os pontos em todos os pontos. Não sabe ligar todos os pontos. É assim. Eu acho. Thaís, Tem que ser todos os pontos? não adianta só pensar não, tem que fazer. Não, eu tô fazendo. Não. Tem que ser todos os pontos? Tem que ser todo, tem que ficar tudo ligado. Só 4? Com 9? Só 4 linhas retas. Vai ser 4 linhas retas. São 4 ainda? O Dom já fez todas as linhas ali no caderno. Eu fiz 10 livros. É o seguinte, ó. Isso é fácil. Com 5 linhas é fácil. Ela foi posto a 4 linhas retas. Eu pedi mais 10, eu fiz mais 15 aqui. Aí você está automaticamente desclassificado. Desclassificado. Tem que preencher todos os pontinhos? Já conseguiu. É isso, mano? Eu sou. 1, 2, 3, 4. Gente, sabe que ninguém vai ser Eu acho que eu já contratado? sei, entendeu? Eu tô. Eu acho que cruz dá para fazer. Você tem que deixar um quadrado, né? Consegui. Eu fiz um, fiz o outro. Não, tem que ligar todas. Todos tem que Não. É, Todos têm que estar interligados. assim, não, assim. Eu fiz assim, depois fiz assim. E aqui assim. Você fez igual você Pastor, 4 linhas assim. Interligado. Já, mas aí tem mais do que 4 linhas aí. 1, Perdi. 2, 3, 4. 4. Ah, sem tirar. Vou tirar a ponta. Não vai todos os 2, 3, 4. Não, mas é 4 assim. Assim é fácil, né? São 4. E não pode tirar a ponta do papel. Não dá. Não tá certo. Vou tirar a ponta. Se você for jogar vai também, não vai. É tipo um X. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, É hein? difícil ou A aula aqui hoje ela foi bem. A gente tá mais pra Ela vai ser psicotécnica. bem. É bem. Desde que eu comecei tá tudo certo, hein? Tem que passar uma com 3. Pode pesquisar no Google? Não. Senão vai ser desclassificado Pode automaticamente. perguntar pro vizinho?
perguntar para os universitários. Pode ter cola? Certo não? Não. Cara, tu não conseguindo, não mostra para ninguém não. Você acabou de mostrar. Como assim? Você fez assim com o dedo. Não. Não tava. Então não tinha eu sou desclassificado. Cara, só o Tuta conseguiu. Nossa, tudo parabéns. Eu estou aqui. Posso dar a resposta? Eu fiz mais 16. Ficando curioso. Qual que é o grande negócio? Se você pensa em buscar uma nova perspectiva, e se normalmente a gente tenta resolver os nossos problemas no mesmo nível de que como nós os criamos, a grande questão que a gente tem que aprender com esse simples teste é que você tem que colocar 2 pontos fora da caixinha para resolver. Estou falando, tem que sair fora do negócio. Por que todo mundo ficou dentro da caixinha? Olha a simplicidade. Então, 1, 2, 3, 4. Então eu comecei aqui, ó. Só que isso não deixava eu ir pra fora. Eu falei, não, tem que fazer no meio pra poder. Quem foi que estabeleceu que tinha uma caixinha aí? Eu só coloquei os 9 pontos. Você que criou essa caixinha. Por isso que quando eu falo assim, busque uma nova perspectiva, pense fora da caixinha. Porque você não vai conseguir resolver os seus problemas se você ficar dentro da caixinha toda hora. Por isso que você tem que colocar 2 pontos fora da caixinha e fazer com que essa caixinha não seja uma caixinha, mas seja uma oportunidade de você responder de uma nova perspectiva. Então, olha só, eu fiz isso daqui mostrando para vocês o seguinte: diante de uma gestão econômica, diante de um país com uma certa crise que nos atinge até um certo ponto e grau, tem que se buscar uma nova perspectiva. Essa é a primeira lição, a lição simplesinha de hoje. E quando eu penso em alguém que pensou fora da caixinha e conseguiu resolver os problemas de uma maneira que parecia insolucionáveis, eu penso em uma única figura lá no comecinho do livro de Gênesis, que é José. Acompanha comigo. Um enigma sem solução. A gente está em Gênesis capítulo 41. O faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo, enquanto saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. E depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. 2 coisas aqui nesse texto. Primeiro, o faraó teve um sonho. E por que isso é importante para a gente? Porque nesse tempo, nessa cultura egípcia, o sonho ele era como se fosse uma mensagem dos deuses para você. Ele sempre estava relacionado à vida. O sonho, ele não é uma coisa assim que a gente simplesmente sonhei com isso e tal. Eles sempre viam essa como uma oportunidade de ouvir um além que vai falar alguma coisa sobre a vida. Então, por exemplo, se você for pensar, a gente tem muito disso, né? Não sei se alguém já sonhou que você morreu, ou alguma coisa assim, chegou para você, nossa, eu tive um sonho com você. Sabe que foi um sonho, mas a gente parece que a gente acredita lá no fundinho que é um negócio assim, Deus está dando uma coisa para você, um gostinho do que vai acontecer, coisas do tipo. E aí, nesse caso, o faraó teve um sonho. E relacionado sonho com realidade, é um pouco assustador da parte dele, porque ele está junto ao pé do rio Nilo, quando saem 7 vacas belas e gordas e começam a pastar. De repente saem mais 7 vacas, só que agora feias e magras, juntos ao rio, e essas 7 vacas feias e magras comem as 7 vacas belas e gordas. E aí eu fico pensando assim, mas que sonho esquisito é esse? A gente sabe qual que é a relação do sonho. Só que a gente tem uma coisa que passa despercebido, que uma das coisas que fazia com que o Egito fosse uma potência mundial de sustento e de conquista era o rio Nilo. Então, quando ele tem um sonho, que ele acha que é um aviso dos deuses, e aí ele simplesmente
vê nesse sonho que a fonte de renda, de potência do Egito, que é esse rio Nilo, de lá saem essas 7 vacas bonitas, 7 vacas feias, que as feias comem a bonita. Então, de uma maneira mais simples para você entender, é como se você tivesse um sonho que o lugar onde você trabalha foi, sei lá, destruído pelo fogo. Você fala assim, meu Deus, se é na sua casa, você fala assim, eu vi a minha casa sendo destruída, você vai ficar assustado. A sua empresa, você sendo mandado embora. É uma situação assim diante do faraó, porque ele olha para isso e ele fala assim, a minha fonte de renda, a minha fonte de potência, de poder, de tudo que eu tenho, da construção do meu império, está tendo uma vaca, 7 vacas magras que comem as 7 bonitas. E aí o que acontece? Quando você tem um sonho assustador, ou você se encontra diante de umas circunstâncias que você assusta, você simplesmente acorda. E aí olha o texto. Nisso o faraó acordou. E aí eu consigo visualizar bem aqueles períodos que a gente às vezes está meio preocupado, rolando na cama, tem um sonho, acorda, pensa à noite, levanta, vai beber água, e aí você fica preocupado, mas você volta para a cama. Então o faraó tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. E esse é o segundo sonho dessas espigas. 7 bonitas, 7 feias, e as feias comem as 7 bonitas. Diante dessa situação, o natural é o faraó ficar preocupado, acordar e fazer como o texto diz. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. E aí olha só que interessante, porque esse texto nos mostra que havia 2 grupos dentro do palácio de Faraó, que são descritos aqui como os magos do Egito e os sábios do Egito. Quem que eram os magos do Egito? Os magos eram aqueles homens místicos que lidavam com o ocultismo, com magia. Eles eram aqueles homens que olhavam nas estrelas o seu destino, ou jogando os búzios, aquelas coisas que a gente tem aí no centro de São Paulo. E ali eles eram aqueles que faziam toda uma situação para conseguir adivinhar o que os deuses estavam reservando para Faraó e para o Egito. Só que por um outro lado também havia os sábios do Egito. E os sábios do Egito nada mais eram do que aqueles cientistas políticos, econômicos, sociais que faziam uma leitura e davam um caminho para o Faraó seguir ou trilhar diante de um império de conquista. Só que o grande problema é que os 2 grupos de maior influência do governo do Faraó não conseguiram resolver. Por quê? Ele está perturbado, ele manda chamar, ele lhes conta os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. E aí eu faço um gancho para a gente, sabe por quê? Se a gente começar a analisar o nosso tempo, você vai ver que nesses períodos de crise, nesses períodos de perturbação, sempre surgem alguns magos, sempre surgem alguns sábios que de alguma forma querem influenciar as nossas decisões. Sempre surgem esses homens com seus valores, com as suas culturas, com as suas verdades, que normalmente vão tentar nos dizer o que fazer diante desses períodos. E aí, eu não sei se algum de vocês, já que a Tânia falou do Lúcifer, e essa série é muito legal, embora se chame Lúcifer, mas eu não sei se alguns de vocês assistiram aquela outra série chamada O Mecanismo. Há muita coisa tendenciosa lá, o pessoal faz algumas críticas, mas sabe uma coisa que eu estava percebendo dos políticos nacionais? É um sistema muito de ouvir o que os outros ao redor estão fazendo. Quando você vê um cara que desvia tipo 100 milhões, você fala assim, mas como é que pode desviar tudo isso? É um sistema que de alguma forma ele vai te carregando por um caminho
que bate a oportunidade de você ter uma vida garantida, junto com você ter uma situação confortável e o coração ganancioso, é perfeito, é o casamento perfeito. A oportunidade de levar vantagem com a oportunidade de você se tornar alguém ganancioso, então é um casamento perfeito para que você entre pelo caminho que a início ou no princípio é bom, mas que depois sempre dá lá com o cara da federal batendo na sua porta. E quando eu olho para isso aqui, porque a gente não está envolvido com milhões e coisas do tipo, pelo menos eu acho, mas é interessante como tem muita gente hoje tentando influenciar as nossas decisões. E nesse caso é interessante porque esses homens não tinham a capacidade de resolver o problema em si. Mas da mesma forma em que eles não tinham a capacidade, eis que surge um homem, um copeiro, o chefe dos copeiros, e olha só o que ele diz. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. E certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Aí olha só como ele continua. Pois bem, havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu